Bem-vindos ao segundo episódio do Agile World Português. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado um super parceiro, que é o Patané, como co-host. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. O Agile World foi criado pelo Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global. Nasceu durante o Access Agile 20 Reflect Festival, ganhando seguidores ao redor do mundo. E com menos de um ano de existência, já configura entre 70 podcasters mais desejados a serem ouvidos em 2022 pela Thinker 360. Patané e eu temos muito orgulho em sermos parte desse time incrível. Patané, por favor, faça as honras de apresentar os nossos convidados de hoje. Será um tema que eu sou apaixonada, que é o engajamento e propósito das comunidades. Tá com você aí, Patané? Ô, Carlinha, tudo bem? Muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Primeiro de tudo, prazer estar com vocês aqui novamente no Agile World e vamos agilizar o mundo hoje com a presença dessas três personalidades aqui, estes mestres que a gente pode trazer aqui para falar um pouquinho de comunidades, de práticas, cada um dentro da sua comunidade, trazendo a sua visão aí e com os benefícios, os locais onde eles atuam, as possibilidades de crescimento da agilidade dentro de um contexto aí, seja um contexto local, regional, global. Essa galera manda muito bem. E eu queria trazer aqui, para começar esse papo com a gente, como manda a boa educação, Isabela Gaino, mais mulheres na TI, vai trazer para a gente, aí vai falar um pouco, né, vai se apresentar, e daí na sequência, com vocês, eu peço para Antônio Muniz, aí nosso parceiro da jornada, e finalizando, Henrique Mariano, para falar um pouco do Heart of Agile. Isa, tá com você. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer, poxa, tá do lado dessas pessoas que eu admiro tanto, o convite. Nunca imaginei estar aqui, então não tenho nem palavras para começar, mas acho que a comunidade como um todo me fez chegar onde eu estou, né? Hoje eu estou gerente de agilidade da Renner, atuando com transformação do ecossistema Renner, e a Renner, ela foi só um passo de tudo que eu galguei, dentre mais mulheres na TI, Stand for You, que acabou virando um guarda-chuva maior, né? Visando aí a dificuldade que mulheres têm, não sei se tantas, porque a gente tem poucas, mas as que passaram por coisas similares que eu, né? Que sou mãe de 4 filhos. O projeto, ele nasceu no momento que eu descobri que eu tinha um problema, porque eu era mulher na TI, né? E mais ou menos eu descobri isso, eu tinha 35 anos. Então, um dia eu dormi, acordei já com os 4 filhos e falei, nossa, esse problema eu tenho. Nossa, esse problema eu tenho. E aí, eu não tinha uma visão, uma clareza sobre a dificuldade que era ser mulher na TI. Para mim, eu era mulher, era pessoa, tinha um time maneiro, trabalhava todo mundo igual, e eu tinha uma dificuldade gigante na minha área, né? Tanto que nos retornos de licença maternidade, de todos eles, até dos gêmeos, eu fui demitida. Então, dos gêmeos que eu perdi, né? Então, o projeto Mais Mulheres na TI foi um encontro meu com a Aline, né? Muito ainda sem saber o que fazer, mas eu tinha essa vontade de ensinar, eu já fazia isso no meu dia a dia, enquanto agilista, e eu falava mais mulheres na TI, porque a TI é muito ampla, abrangente, né? Não seria só de cunho de agilidade, mas agilidade é o meio pelo qual a TI navega hoje, né? E nós tínhamos um propósito que era, além de buscar a equidade de gênero nas empresas, era preparar essa mão de obra, né? Para ter essas competências que o mercado estava pedindo. Então, a gente sempre visou impulsionar essas pessoas a olhar os seus potenciais, né, a explorar os seus soft skills para que elas pudessem ter maestria técnica, né, habilidade. Então, assim, habilidade para passar numa entrevista de emprego, habilidade, assim, end-to-end, né? Não é uma coisa, vem aqui só saiba fazer o seu papel, seja agilista, seja o X, seja PO, mas aquilo que falta, né? E aí, no meio desse caminho, eu fui sendo
agraciada com mulheres, com homens, com de tudo. E aí eu falava, nossa, de repente o meu projeto ele está segregando, o meu projeto, não é meu, né, do grupo, está segregando, né? Então entrou-se com a Stand for You para a gente poder trabalhar mais diversidade na TI, que aí foi o programa que nós colocamos ainda antes da pandemia no ar, né? Dentro de uma empresa onde a gente colocou jovens aprendizes, né, da programação, para começar a experimentar a área e aí, assim, sabendo onde eles se identificavam, eles quisessem se desenvolver. Então, a gente foi muito numa linha de experimentação, maratona de experiência, né? Ensinando os papéis dentro de um time, o que era um produto, o que as empresas estavam olhando, o que era validar uma hipótese, e assim a gente foi tomando forma, né? Hoje, o nosso trabalho está muito mais direcionado a mentoria, a liderança também, né? Em como a gente também acopla o papel da liderança feminino para poder se reconhecer, né? Eu acho que a pessoa ela tem que olhar aquela vaga e se reconhecer nela, porque às vezes você só vai ficando, né? Por falta de representatividade, por falta de uma sala onde você veja pessoas como você, né? Então, assim, e não adiantava trabalhar só um lado, né? De alguma maneira, eu tinha que estimular as organizações também, as lideranças, né? E aí fomos ganhando espaço, né? Então, acho que hoje, depois de 4 anos, a gente aí com mais de 2.500 pessoas impactadas de alguma maneira dentro do nosso projeto como um todo, a gente entende que a gente está no caminho, né? Não é só a Isabela, acho que a gente tem muito mais pessoas para falar que existe um grupo de pessoas que trabalha fortemente, além, né, do dia a dia para a gente fazer acontecer. E acho que é isso. Espero poder continuar apoiando naquilo que eu tiver possibilidade, né? E acho que não só apoiar, mas o que eu enriqueci enquanto ser humano, com tudo, né? Porque a gente mais aprende do que a gente ensina. Porque, de verdade, você só aprende quando você está ensinando. Para mim, né? Para mim, assim, quando você se dispõe a ensinar uma coisa que, de fato, você está criando cada vez mais conexões e aquilo vai ampliando o seu mapa, meu mapa de mundo, né? Que aí eu tenho que falar por mim, que é o meu indivíduo, mas não sei se eu respondi tudo. Mas, Isa, é justamente isso, né? Essa questão de você se engajar, e aí eu acho que o Muniz vai falar muito bem também, né? Aí que eu conheço, o Henrique também, mas o engajamento na comunidade, na verdade, é isso, né? Muitas vezes você entra com o propósito de ensinar algo, mas o que vem, o ganho que se tem é uma troca, né? O ganha-ganha que acaba gerando nessa colaboração, nessa cocriação é algo incrível. Eu sou apaixonada por envolvimento com comunidade. Se eu pudesse, teria um pedacinho em cada uma, mas a gente tem que acabar, enfim, né? Tem o nosso IP, né? Então a gente tem que acabar aí meio que escolhendo, mas eu acho algo assim fantástico. Falando aí, então, Henrique. Perfeito. Então, aqui sou Henrique Mariano, aqui da comunidade Heart of Agile. Não sei se vocês conhecem, né? Talvez uma pessoa muito emblemática, que é Alistair Cockburn, um dos participantes do Manifesto Ágil, né? Ele traz essa proposta aí do Heart of Agile, o coração da agilidade. Tem várias comunidades, né? Uma proposta de pensar a agilidade de uma forma muito mais prática ali, na essência dela, né? Não tanto num framework, num processo, algo mais completo, e sim na base mesmo, na essência do que é a agilidade, né? Então, a gente tem várias comunidades, aí, incluindo outros países, né? Eu estou como líder aqui responsável com outras pessoas aqui no Brasil, também sou um dos líderes da operação da comunidade do Peru também. Então, a gente tem quase 500 membros em cada uma dessas comunidades, só no Meetup, né, fora em outras redes sociais. Então, a gente vê bastante essa conexão. Tem comunidades também em Portugal, Espanha, aqui próximo também Argentina, Chile, né, Peru. Então, a ideia é trazer um pouco esse dia a dia da agilidade nesses países, né. Do ponto de vista pessoal, eu queria só comentar também assim que eu gosto muito dessa questão da agilidade, estou muito inserido nisso também, né. Então, eu hoje trabalho numa empresa de tecnologia, com projetos nos Estados Unidos, né, a operação do Brasil, eu acompanho aqui do Brasil, e também tenho atuado muito em projetos de Merger and Acquisition, né, que é o M&A, ou fusões e aquisições, mas o que eu mais gosto de comentar é essa questão de estar conectado com a América Latina, né. Então, hoje eu dou aula em cursos aí no Brasil, também no Peru, no Equador, na Espanha também,
Fico muito contente de poder falar que já fui palestrante em mais de 25 cidades, em 10 países da América Latina, então eu gosto muito dessa conexão com a América Latina, tenho uma proximidade, e acho que é um pouco que a Carla comentou, né, mas também a Isabela comentou, essa questão do impacto, né, da gente conseguir fazer ali a diferença, né, a gente sente que a América Latina tem muita oportunidade, né, tem muito desafio, até mesmo pela desigualdade social, e a gente sabe que esse conceito de tecnologia, né, a própria agilidade, permite, de alguma forma, conectar e gerar um impacto aí nessas pessoas também, né? Então, também tem um grupo que eu trabalho, chama Transform Latam, que é um grupo de quase 800 membros aí, em diferentes redes sociais, que a gente busca isso, é conectar, né, em vários países e independente do idioma, né? Acho que várias iniciativas, a gente já viu de institutos trabalhando essa questão do idioma, né? Mesmo o nosso portunhol aqui da região, mas de alguma forma conectando a América Latina como um todo. Acho que as necessidades, as oportunidades que geram são muito parecidas, né? Cada país aí com a sua situação local, mas com muita oportunidade. E falar de agilidade, eu acho que é isso, é integrar, né, é ter espaço para diversidade, para permitir realmente que as pessoas se conectem, e mais que isso, que consigam entregar a sua participação, ou realmente sentir o espaço, né, que podem atuar, pode entregar o seu valor com a sua participação realmente gerando um valor no fim do todo, né, da entrega. Eu acho que isso conecta muito com o dia a dia de agilidade. Estou muito feliz aqui com a oportunidade. Espero poder representar todos os membros aqui da nossa comunidade do Heritage of Agile, não só aqui do Brasil, mas de outros países também. E é interessante que essa questão de você estar envolvido em comunidade não é só a questão, né, do ampliar a troca e o networking que você tem, como você falou muito bem, né, Henrique Mariano, aí da questão de América Latina, muitas vezes como eu estou envolvida para quem acompanha aí também no Axis Agile, que é global, e a gente estava comentando antes aqui nos bastidores que a gente acaba todos se linkando ali na jornada colaborativa, que o Muniz vai se apresentar agora, mas todos nós temos, né, a Isa, o Henrique Mariano, o Patané, e eu, ou algum livro, ou algum summit, a gente acaba se conectando também, eu acho que muito nesse espírito mesmo, que a gente chama, né, do giving back, da cocriação, da colaboração, e aí, meu amigo Muniz, deixo aí para você falar um pouquinho de você e da jornada colaborativa. Fala, pessoal, grande prazer estar aqui com vocês. É interessante, a Carla, junto com o Patané aí, juntou galera top, que é amiga da jornada, aí fica todo mundo amigo, né? Então, um grande prazer estar com vocês aqui. Por coincidência, eu conversei hoje com a Isa, a gente trocou uma ideia boa aí para começar um novo livro, que é de transição. O Mariano também faz parte da jornada. E falar mais aqui da Carla e do Patané, que fizeram um livro incrível aí, organizaram um livro OKR. Mas é interessante que a jornada, né, pessoal, ela veio, lembrando um pouco do que a Isa falou, da situação dela, né? Tinha uma dificuldade, sentiu uma dor e quis ajudar outras pessoas. Então, o caso a história da Isa parece muito com a minha, né? Ela teve um problema que ela viveu, respirou e falou, poxa, se eu passei por esse problema, outras pessoas também devem estar passando, e certamente ela está ajudando muita gente. No meu caso da jornada, eu, depois que terminei o mestrado, lá em 2006, 2007, eu tinha um sonho de escrever um livro. Sempre dei aula, sempre não, né? Por muito tempo já tinha dado aula em graduação, pós-graduação e tal. Eu falei, poxa, eu vou escrever um livro. Aí fiquei todo empolgado, aquela coisa, quem me conhece sabe que eu sou bem empolgado, mas eu travei. Olha que eu tentei escrever livro de Windows Server, que eu trabalhava como administrador de redes, tentei de gestão de projetos. A Carla Krieger aí já mandava no PMIC do Rio, era presidente, mas eu não conhecia ela. E depois tentei do White, mas nenhum deu certo. E olha que eu falei com a editora, mas alguma coisa não rolou. E aí, mais recentemente, depois de 10 anos, eu falei, cara, chegou a hora de eu escrever um livro. E eu escolhi escrever um livro me desafiando. Eu tinha começado a trabalhar primeiro com Lean, depois com Ágil, né, e DevOps. Eu falei, eu quero escrever um livro de DevOps. Eu quero me tornar uma referência nessa parada. Que era uma coisa que juntava, né, um pouco de IT, um pouco de projeto, um pouco de infra, e também agilidade, né? Eu considero que DevOps é uma continuação da agilidade. Muito bem, aí comecei a escrever, defini toda a estrutura. Eu cheguei a gravar 20 horas de aula, né? Porque o livro DevOps ele é a certificação XSIM. E aí comecei a escrevi 3 capítulos, mas travei por vários motivos. Um deles, a minha esposa adoeceu. E escrever livro é muito mais difícil do que falar, né, pessoal? A gente podia ficar aqui, eu com a Carla, com o Patané, com a Isa e com o Henrique, 10 horas falando, ia rolar. Agora, escrever por 10 horas demora. E aí, olha que interessante, o poder da comunidade, já que é o nosso bate-papo hoje, né? E fui fazer em 2018 uma palestra na PUC BH,
Aí fiz uma palestra. Eu já dava aula, mas foi a primeira palestra que eu fiz, em 2018. E era DevOps, falando de Lean, DevOps e Agile, né? E aí, eu estava falando que eu estava vivenciando na empresa que eu trabalhava, e o mais louco da história é que, quando terminou a palestra, foi um sabadão, né? Eu assisti palestra e também fiz a minha palestra. Uma galera foi falar comigo sobre o conteúdo, que queria conhecer mais e tal. Aí eu me dei um clique. Caramba, se essa galera gostou da minha palestra, se essa galera gostou do assunto, e é apaixonada daqui no sábado o dia inteiro, por que não chamá-las para me ajudar no livro? E foi assim que começou a jornada colaborativa. Olha que loucura, né? O quanto o poder da comunidade é forte. É lógico que, na época, eu queria terminar o meu livro DevOps, essa foi a verdade, né? Tinha até um amigo meu que já tinha chamado para me ajudar a dividir comigo a escrita, né? E aí surgiu o primeiro livro, segundo e terceiro, e hoje a gente está aí com já 15 livros terminados, na verdade, mais 5 que está na editora, e a gente está com mais de 30 livros aí para lançar. Então, eu acredito muito fortemente nisso, né? Quando a gente junta pessoas que têm paixão por compartilhar, a gente pode ir muito mais longe. E eu continuo falando aqui, né, Carla, você me conhece bem, que todos nós temos algo para ensinar e todos nós temos algo para aprender. Então, essa iniciativa de vocês aqui é incrível, porque a gente sempre tem o que ensinar e sempre tem o que aprender. Então, resumidamente, eu acabei falando da jornada, porque estourou luz aqui em casa, voltou agora, e aí eu acabei nem falando Antônio Muniz, mas a Carla já me apresentou. Então, além da jornada, atualmente eu trabalho na Sul América como gerente de tecnologia, agilidade e DevOps. Também dou aula em graduação, pós-graduação, MBA, e recentemente eu lancei um programa de formação para liderança, que é o Leader Pro Expert. Estou devolvendo para vocês aí. Boa, muito legal, poxa, que legal, que história, hein? Nossa. E olha, uma coisa que não dá para deixar de falar quando eu ouço as histórias de vocês, assim, tanto da Isa quanto do Henrique, do Muniz, assim, uma coisa que eu me identifico muito é que todos vocês assim trazem uma noção muito forte de propósito, né? Não é nem querendo puxar o assunto propósito, mas está aí, né? Tá emanando, está nos poros isso. E é muito bacana ver como o propósito motivou, né, toda uma criação. E hoje, agora a hora de eu perguntar para vocês, né? Vocês têm esse propósito assim estabelecido ou, na verdade, vocês tiveram a motivação pela necessidade? Por exemplo, a Isa, ela teve uma motivação que veio muito de uma necessidade, né? O Muniz, ele veio muito de uma questão de inspiração. O Henrique, ele veio de uma questão muito de comunicação com as pessoas, de formar ali um consenso. Mas aí, em algum momento, você fala assim, o meu propósito, quanto comunidade é esse daqui, eu vou perseguir isso, né? Sei lá, um slogan, uma frase, alguma coisa que você dorme, ou quando você começa uma atuação, uma apresentação, te leva, né, para o teu centro, ou um lugar onde você pode voltar sempre para ter essa referência. Por exemplo, Henrique, você tem um propósito lá no Heart of Agile Brasil? Como é que é isso para você? Muito legal essa pergunta. A gente vem de voluntariado, né? A gente trabalha com voluntário, né? Cara, a gente de vários, né, outros institutos também, né, muito envolvido com voluntariado. A gente percebe essa necessidade do propósito, né? Você mover as pessoas. E como o Muniz falou, às vezes no sábado o pessoal está ali trabalhando, né, estudando, tá dedicado. Aquela paixão é muito forte. Tem que conectar, tem que ter um propósito, né? As pessoas têm que sentir realmente que fazem a diferença, né? E eu acho que isso, de alguma forma, conecta com esse conceito da comunidade, das pessoas sentirem que vale a pena estar ali e estar compartilhando, né? E eu tenho muito carinho pelo Heart of Agile, porque ele traz muito desse conceito. Um exemplo, a gente faz os eventos, não tem PPT, não tem uma apresentação ali formal. A ideia é abrir mesmo, todos ali numa galeria, no Zoom, ali, de uma forma que todos possam participar, porque a gente quer ouvir esse dia a dia ali das pessoas, dos exemplos, do desafio, de situações reais ali que as pessoas tenham. E acho que isso traz um pouco desse sentimento de participação, né, de envolvimento. Acho que o propósito sempre conecta com uma entrega que as pessoas também enxergam, né? Acho que na jornada colaborativa, né, Muniz, um bom exemplo é essa entrega que é você participar do livro, da construção dele, né, da revisão, ou seja, ali, às vezes é uma pequena pedrinha que você coloca num grande grupo ali, de algo muito maior, mas a sensação de que você construiu, você participou, eu acho que ele é muito forte no voluntariado e nas comunidades também. As pessoas que valorizam
essa participação, de sentir que sempre 1 mais 1 vai ser muito mais do que somente a soma de quem está ali. Você realmente compartilha muito, aprende muito e valoriza também esse conhecer, esse descobrir, esse interagir. Eu acho que essa é a grande vantagem da colaboração. E agora, cada vez mais, a gente tem isso naturalmente, né? A gente tinha aquele conceito muito assim estruturado, ouvir alguém, e agora as comunidades têm esse poder, né? Acho que vem um pouco da agilidade, de dar mais poder às pessoas para elas participarem, para se sentir muito mais envolvida e entregar valor, né? Acho que isso conecta muito com o dia a dia da agilidade. O que vocês acham? Eu posso falar? Eu falo assim, né? Quem é a Isabela na fila do pão, né? Acho que isso resume um pouco do que se tornou a Stand For You e do reencontro que eu acho que eu tive, acabei tendo com a Aline, né? Que é quem dorme e acorda pensando comigo e traz esses feedbacks da comunidade, que basicamente é buscar o desenvolvimento das pessoas, né? Então, assim, a sua maestria técnica. Então, assim, não é um grupo de ajuda, eu não tenho tatos psicológicos, assim, para poder tratar esse tipo de ajuda que a mulher precisa, né? E aí eu digo sobre essa dor do passado da Isabela. Então, eu tinha uma coisa muito clara dentro de mim, que era assim, como fomentar dentro das empresas, porque eu já era ali do corporativo, né, que a gente precisava ter isso, né, dentro dos negócios, até porque, assim, diversidade e inclusão é o imperativo dos negócios em evolução, entendeu? A gente não negocia mais isso. Então, assim, os clientes querem, né, nós temos nossos espaços, os investidores almejam e os conselhos botam na meta, certo? Então, assim, tudo que a gente precisa para ter nossa representatividade lá já existe. Se não em todas as companhias, em algumas, então a gente passa a ter um olhar por essas companhias. Ali, eu comecei a entender, quando eu falei sobre essas dores da Isabela, eu ocultei filho, eu menti quantidade de filhos, não é? Ocultar, mentir é a mesma coisa, né? Porque se eu falei que eu tinha 2 e tinha 4, se eu falei que eu não tinha e tinha, mas assim, para poder arrumar emprego. Então, eu me enfiei em cada buraco que eu não ia ser aceita por ser mãe de 2 filhos e etc., na época, porque eu não era o corporativismo que eu deveria estar, entendeu? Porque eu neguei a mim mesma. Então, a partir do momento que eu tive que me assumir enquanto mãe, né? Enquanto eu tenho competências por ser mulher, entendeu? Eu sei aprender, eu sei ensinar e etc. E nesse caminho eu encontrei a Aline, que a Aline ela vinha muito nessa maestria de fazer as pessoas a explorarem seus potenciais, sabe? Os seus talentos. Ela já veio de toda uma carreira de formação de pessoas. Então, assim, ali juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque eu falo assim, ok, a gente prepara essas pessoas para estarem aptas, prontas, né? E a gente fomenta isso dentro das companhias para que haja uma abertura para essa experimentação. Então, eu acho que o propósito é isso, é sempre buscar equidade de gênero, mas não por ser a nossa parte como a parte desse oceano para nós por ser mulher, e sim porque nós temos as mesmas competências. A gente pode não ter as mesmas oportunidades, mas as oportunidades nós vamos fomentar, entendeu? Então, é nesse sentido que esse propósito, ele pulsa, acho que dentro de quem faz parte, até, enfim, Patané convida, porque eu falo para ele, cara, você faz parte disso também, não é menos homens, né? É mais mulheres, entende? Nós não vamos diminuir a quantidade, nós vamos só deixar isso mais equilibrado e justo, né? É como eu penso. Com certeza, Isa. Mais mulheres e com muito orgulho. Nossa, se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Muniz, você, meu professor, o que você manda aí? Qual que é o seu propósito? Excelente, ouvindo aí a Isa falar, né? Geralmente, vocês vê se não é assim, a pessoa que é muito fera, ela não precisa falar, né? A Isa já falou, não, quem sou eu? Essa mulher fera, né? Eu acho que é legal essa questão do propósito que você falou, né? Tua pergunta, né, Patané? A gente na jornada fala muito da inteligência coletiva, né? É que todo mundo, com a sua experiência, ajuda um pedacinho, né? A gente sai maior. No meu caso, especificamente, quando eu comecei a trabalhar mais com agilidade, né? O que eu vi
E às vezes as pessoas esquecem, né, que na prática, a agilidade é colocar as pessoas no centro, né? O nome agilidade, ele foi marqueteiro, a gente sabe disso, né? A ideia seria adaptabilidade, mas a ideia central é a essência no ser humano. E quando a gente fala ser humano, não é só o cliente, né? É o colaborador. E o exemplo que a Isa falou é muito importante. As empresas, elas, pelo menos as mais inteligentes, estão percebendo que se elas não colocarem as pessoas no centro, né? Elas vão virar pó. E a gente fala muito do exemplo da Kodak, né? Mas, pô, tem exemplos mais recentes, né? O Yahoo, ele era o Google, gente. Cadê o Yahoo hoje, né? O BlackBerry, caraca, era o telefone. Então, quando a gente coloca as pessoas no centro, não só o cliente, mas o colaborador, a gente inova. Então, o que a Isa falou, que eu gosto muito na jornada também, é que a gente dá oportunidade para todos, é democrático, independentemente de qualquer que seja, qualquer coisa do ser humano, é um ser humano, né? E no caso da jornada, a gente até vai lançar o livro de inclusão, né? Até a Carla também participou, aliás, a Carla é organizadora de um montão de livros, né? Lembrei agora do Inclusão que ela também tá. E a gente bateu no liquidificador lá muita experiência, né? Tem a questão da feminina que é muito séria. E só quem vive é quem mais sabe falar. Mas aí eu acho que também, falando do nosso propósito na jornada, quando a gente escreve no livro, a gente deixa marcado para a vida toda. Porque uma palestra, um podcast, é legal a gente participar, mas nem sempre a gente consegue alcançar mais pessoas que não têm acesso a isso, né? Tem gente no Brasil, né? O Brasil é um país muito injusto, né, pessoal? Muito desigual, né? Nós temos hoje 14 milhões de desempregados e está sobrando vaga em tecnologia, está sobrando vaga na agilidade. Como é que pode isso? Gente morrendo de fome. Então, no caso da jornada, o nosso propósito, que foi sendo criado pela experimentação, né? A gente não tinha grandes sonhos. O meu sonho era um livro. Aí eu falei, pô, deu certo essa parada, ver gente amiga. Vamos fazer mais um, vamos fazer mais um. E o nosso propósito, bem colocado aí pelo Patané, é a gente dar essa oportunidade para mais pessoas escreverem livro. Você vê, eu fiquei 10 anos porque era difícil demais também, né? Só que a gente decidiu doar toda a renda, né? Porque a gente podia ter dividido o dinheiro facilmente, mas imagina, a gente com 11 livros conseguiu arrecadar 250 mil. Divide aí, uma conta de padeira de mais ou menos 1.000, autores vão dizer que escreveram esses 11 livros, foram 500. Daria aí de R$500 para cada um, vou fazer uma conta de padeira aqui. Caramba, não muda a vida de ninguém. Agora, se pegar 250 mil reais e doar para a instituição que precisa, né? No caso, em 2020, a Carla participou ativamente, pô, eu considero que foi o pior ano da humanidade. Aqui no Brasil, pelo menos, que a gente conhece, né? Se a gente olhar para trás, não teve um ano tão ruim, né? Com a pandemia, a gente que viveu isso, a gente não tem noção, mas daqui a 20 anos, eu falava isso no meu time, né? Daqui a 20 anos a gente vai saber, caramba, a gente viveu o pior ano da humanidade aqui no Brasil. Porque a gente tinha o nosso emprego, a gente tinha a nossa família, a gente tinha os nossos recursos. Muita gente estava morrendo de fome, né? As pessoas que eram informais. Então a gente se decidiu lá na jornada se juntar. Pô, vamos fazer eventos. Fizemos 13 sábados seguidos, né? Cada sábado com um tema e tal. E a gente doou 100 mil reais. Quer dizer, a gente não mudou o Brasil, mas o que estava na nossa mão a gente mudou. Então, o nosso propósito na jornada é esse, né? Aproveitar o nosso potencial, que é escrever livros de qualidade, que é fazer evento de lançamento, e a gente faz a nossa parte, né? E a questão do voluntariado, quando a gente fala de comunidade, eu lidero uma comunidade na Sul América, né? Que é a comunidade ET Ágil. E lá fica muito claro que quando a gente busca voluntários, né, eles fazem muito mais do que o que está no script do trabalho, né, porque fazem com paixão, que é o propósito que você falou, né, Patané? Porque, assim, eu até falo isso muito, que dá para adaptar tudo que a gente usa nas comunidades, que a gente trabalha, né, pessoal, voluntariamente na nossa empresa. E a gente precisa não de mão de obra mais, a gente precisa do coração e do cérebro das pessoas, né? A gente precisa da inteligência coletiva. Então, eu acredito muito nisso. Sem propósito, as empresas serão as novas Kodak, Blockbuster, BlackBerry, né? As mais inteligentes perceberam. As que têm ainda chefe Thanos, que acha que é na pressão, que é batendo nas pessoas, essas vão virar pó, mais dia ou menos dia, né? Você tocou num ponto, Muniz, que até a minha próxima pergunta aí para vocês, que até você deixou o gancho ali, parece até que a gente combinou, mas deixou um gancho aí perfeito, que é a questão de como é que as empresas conseguem fazer esse movimento. Que a gente vê comunidades onde não está envolvido dinheiro,
né? Quando tá é para doação, enfim, mas, né, ganhos monetários diretos, onde as pessoas elas proativamente assumem papéis que talvez nem precisaria ser dela, mas ela faz com prazer, ela vai lá, assume, vai assumindo cada vez mais, a gente brinca, né? Tem que cuidar do nosso WIP aqui, que quando a gente vê, acaba assumindo além da capacidade. Tem, né, o caso que você trouxe aí dos livros, se olhar para o Axis Agile, 80 mil pessoas, teve em 3 dias 150 palestrantes no mundo todo que foram lá e doaram o seu tempo também. E aonde está, né, para dentro da organização, e aí eu pergunto, né, para o Muniz, só é para todos vocês aqui, né, quem quiser comentar, onde é que está esse pulo do gato, aonde eu entro no mundo corporativo, que a gente sabe que existe salário também, existe bônus também, existem metas, que nem sempre são aquelas tão maravilhosas, mas que às vezes se a gente não atinge, não sustenta a organização, e a organização, enfim, pode deixar de existir. Como é que a gente consegue trazer todo esse ambiente? Como é que uma organização pode começar a trabalhar dentro de um contexto onde as pessoas se sintam mais que no frigir dos olhos, né, no final ali do dia, é se sentir pertencendo? É o senso de pertencimento que leva elas a realmente se dedicarem ali num propósito comum. O que vocês veem, assim, que as organizações poderiam aprender, usufruir, né, ou até mesmo aí usar do que as comunidades hoje fazem muito bem? Se eu puder comentar aqui um pouco, pode falar, Isabela. Assim, um pouco, eu sinto muito essa questão do propósito conectado com as pessoas se sentirem realmente parte desse processo, né? Acho que a gente fala num grupo ágil, um squad, pequeno ali, um grupo. Poxa, eles estão comprometidos para daqui 2 semanas entregar algo. Eles olham ali no rosto, nos olhos do cliente e falam, a gente vai te entregar algo, a gente quer realmente fazer a diferença nessa entrega, né? Às vezes é uma ação pequena, mas uma situação maior. Eu acho que as empresas têm que aprender um pouco isso, dar esse espaço para que eles se sintam, né, tenham o propósito, e muito dos critérios da agilidade aplicados na veia, né? Por exemplo, a questão da transparência, né? Das pessoas terem espaço para poder falarem o que pensam, assim, não ficar aquele ambiente ali, comando-controle, como o Muniz comentou agora há pouco, bloquear, assim, não, finge que está tudo bem, todos aqui, não, transparente, né? Tem essa clareza, né, essa coragem de falar, e o respeito também de na hora de falar, saber como falar, né, explicar e entender também. E no fim do dia a gente conecta muito com o que o Muniz comentou com as pessoas, né? Eu estou dando um curso recente de inteligência e humanismo digital. Achei linda o termo, né? Porque realmente a questão digital, a tecnologia é importante, mas tem por trás um ser humano, então acho que quanto mais você humanizar esse processo, e acho que a pandemia nos permitiu talvez ter esse olhar um pouco mais humano, né? Sair daquele modelo de tudo perfeito dentro do escritório, para entrar na casa das pessoas, né? Eu estou com o presidente da empresa, entra o filho dele numa conferência, então, são situações normais, é a vida humana. Eu acho que trazer essa realidade para o dia a dia e dar o espaço para os profissionais serem como eles querem ajudar, ou seja, dar o espaço que ele possa entender como que ele pode ajudar. Às vezes não é pela definição do chefe dele, né, do gerente ali que diz o que tem que fazer, e sim ele se colocar, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? E aos poucos encaixando esse grupo, se o propósito está bem claro, a gente consegue fazer um grupo. E aqui, todos que trabalham com agilidade sabe como é, né? Se tem um grupo que trabalha bem com agilidade, que você vê ali o prazer no fim do dia de mostrar para o cliente um resultado, é diferente. Não é somente uma equipe que está fazendo algo, que está entregando. Então, acho que a empresa tem que buscar essa conexão do propósito com o espaço para que as pessoas realmente possam criar dentro desse espaço, se sentir pertencente e participar ativamente do processo como um todo, e não somente de uma tarefa ou de uma entrega. Bacana. E aí, Muniz, Isa, o que vocês têm aí a dizer? Eu posso falar como eu tenho feito, né? Falo que a gente tem que ser um grilo falante, primeiro ponto, né? Onde a gente vai, a gente tem que ser lembrado pelo que a gente faz. Então, E quando eu sinto abertura de alguma liderança, com certeza eu tento trazer ela comigo, sabe? Não para persuadir, nada disso, mas sim para mostrar e para trazer reflexão, porque eu acho que tem que ser uma reflexão genuína, né? O fato de você não ter este problema porque você não é mulher, ou porque você não faz parte de um grupo de minoria, não significa que ela não exista. Então, o primeiro passo é existir uma reflexão, né? Existem inúmeras empresas hoje
no mercado, fazendo altas políticas de inclusão e diversidade, né, para fomentar isso. Isso é algo que traz um resultado muito significativo para as companhias, então não é à toa, né, que a gente brincou aqui, até os acionistas querem, enfim. Mas eu acho que mais do que isso, mais do que ter essa abertura tão somente por resultado de negócio, né, e aí eu costumo falar por isso que tem que ser uma coisa genuína, é você criar um ambiente propício para isso, né? Então, assim, não adianta eu ter dentro do meu papel de liderança abertura para ter essas pessoas, mas não criar um ambiente onde elas se sintam parte, né? E aí é o bom passo simples, fácil e difícil, que é o simples feedback, né? O quão aberto eu estou a feedback para saber se as coisas que eu estou fazendo, de fato, fazem sentido àquela pessoa, né? Então, eu vejo hoje muitas lideranças já trabalhando nesse sentido, sabe? E eu de verdade, hoje, eu vou naquelas portas que estão abertas, sabe? Então, assim, e a cada porta que eu vou aberta, outras portas se abrem. Dificilmente eu entro num lugar que não me chamem para tomar um café, entende o que eu estou falando? Eu não vou lá bater em porta se eu não sei que tem um interesse do outro lado. Não sei se eu... Mas eu acredito muito em trazer a liderança para mostrar suas ações, né? Porque isso fomenta, é o famoso bench, isso inspira outros a fazer também, com base nos resultados que eles têm, e graças a Deus, assim, tem sido uma jornada de bons resultados, né? Tanto para a evolução dessas pessoas que fazem parte, então, que vem de uma situação de vulnerabilidade, como o próprio Muniz falou, né? Acho que 80% do público que eu atuo é vulnerabilidade, de alguma maneira, porque as pessoas que realmente estão em outro patamar, elas não precisam de mim, entende? Elas precisam talvez de uma orientação, de alguém, mas assim, tem gente que precisa muito mais, e aí eu digo mais, que tem que pensar desde não sei qual é esse universo, né, até o que tem dentro desse universo e o que eu posso fazer para estar nesse universo. Então, vou trabalhando nesse sentido, tá? Excelente. Eu ia dar a resposta da liderança, mas eu queria aproveitar aqui o que a Isa falou, o quanto ver o problema e ajudar, né, Isa, que você comentou. E aí, falando de até inclusão, eu escrevi a apresentação do livro de inclusão, que vai muito a linha que você falou, né? As empresas, tem várias pesquisas mostrando, né, que as empresas que dão voz a todo mundo, né, traz essa questão que inclusão é mais do que diversidade, né? Diversidade, o pessoal cumpre a lei lá, né, o basicão. E tem pesquisas que mostram, né, quando a gente tem de verdade a inclusão, diversidade, o respeito a todo mundo, as empresas elas faturam mais, elas são mais criativas, tem tudo de bom, né? Algumas empresas estão seguindo nessa linha. Mas aqui no Brasil, está muito longe, né? Se a gente olhar aqui no Brasil. Mas eu queria falar que a Carla colocou, né? Complementando aqui o que vocês falaram. Olha que interessante, né? Se a gente olha a essência da agilidade, tanto que eu falei, é colocar as pessoas no centro. E as pessoas, nós não fomos feitos para fazer trabalho manual, né? A gente até faz. O exemplo que eu tenho dado, né? Vamos lá, pelo olhar de vocês viveram isso. A gente chegava num banco, né? Se pegar um jovem, ele não vai lembrar, mas vamos lá, se não era assim. A gente chegava no banco, pessoal, tinha lá 100 caixas, não tinha? Humanos. 100 pessoas. Fazendo o quê? Recebendo dinheiro, pagando conta, dando dinheiro pra gente. E cadê esses caixas hoje? Eles estão aonde? Ou dirigindo Uber, ou se atualizaram. Concorda? Porque a gente faz o trabalho do banco hoje. A gente pega o nosso celular e a gente paga para o banco ainda, para fazer o trabalho deles. Eles pagavam o caixa. E a gente gosta dessa parada. Eu estou falando o seguinte, as empresas que dividiam os seus departamentos isoladamente, a agilidade, o arroz com feijão é a colaboração, é o trabalho em comunidade. Então, a gente precisa de verdade que o que a gente está falando aqui de comunidade seja de verdade feito. Eita, caiu o livro aqui, o negócio tá bom hoje. Seja de verdade feito em comunidade, porque a comunidade independentemente do cargo, independentemente da minha experiência, se eu sou melhor ou não, eu me conecto a pessoas pelo propósito maior. E aí, Carla, eu queria terminar minha fala comentando o seguinte, a liderança é fundamental. Por quê? Porque a gente aprende olhando para a nossa liderança. E esse negócio da agilidade eu tenho provocado muito aí
no meu programa Líder por Expert, que eu falo o seguinte: quem disse que na agilidade não tem que ter líder? Ah, não, é tudo auto-organizado. Isso é uma grande falácia, porque a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Você vê, a Isa, ela lidera mulheres, é uma liderança. A Carla lidera, o Patané, o Henrique, você que está assistindo aqui, está ouvindo no Spotify, lidera. A gente precisa de líderes, porque a liderança não é mais o cargo, mudou a parada, não é mais o crachá só. É atitude, protagonismo. E aí todo mundo tem que ter essa habilidade. Será que a gente está ajudando essas pessoas? Porque antigamente todo mundo recebia a demanda do chefe, fazia e estava tudo bem, tinha um chefe. Hoje, você chega numa squad aí, pelo amor de Deus, pessoal. Todo mundo fala assim, o peão não é chefe de ninguém. O Scrum Master não é chefe de ninguém. E ninguém é chefe de ninguém. E aí, quem manda nessa parada? Aí a pessoa tem 3, 4 chefes e não sabe o que ela fala. Então, eu vejo muito que a comunidade ensina isso, né? O Carlos, olha que interessante. Quando eu comecei esse movimento da Jornada DevOps, era um livro só, eu fiz muitos workshops e palestras. Olha o que aconteceu. Que as empresas podem fazer, o meu executivo, sabe o que ele fez para mim? Muniz, faz o seguinte, tudo que tu está fazendo aí fora, traz aqui para dentro de casa, vamos fazer algumas coisas aqui, cara, e a gente está fazendo. Então, eu acredito que quem está em comunidade tem que destravar o potencial, porque nas empresas, a gente trabalha aqui em empresas enormes, né, aqui, o Henrique, o Patané, a Carla e a Isa, talvez quem está assistindo aqui, é muito mais difícil, mas não é impossível. Então, é pegar as experiências, porque fora da empresa a gente pode fazer o que a gente quer, certo, pessoal? Você cria uma comunidade, você faz o que quiser, né? Você vai mobilizar pessoas e liderar. Aí tu pega essa experiência e traz para dentro de casa. As empresas mais inteligentes perceberam isso e estão potencializando. Então, eu acredito que a liderança ela tem que se reinventar também. Muito bom, muito bom. É isso aí. Gostei da ideia de não haver chefes, né? E desculpa, é uma visão meio anarquista, mas não é. Poucas pessoas sabem, mas o anarquismo é a forma mais ideal, né, de autogestão, né? Autogestão na veia. Mas, galera, o papo tá maravilhoso, mas chegou a hora de... Essa é a hora que eu gosto. Essa é a hora que eu gosto. Vocês que estão nos ouvindo devem estar pensando, pô, cara, os caras, vai das comunidades aí, fantástica, mó tempo, não sei o quê. E, pô, imagino que deve ser legal, pô, a Isa engajou muitas mulheres aí, o Muniz escreveu não sei quantos livros, o Henrique aí com essa galera toda do Heart of Agile. Estão achando que é fácil? Vocês estão achando que é fácil? Não é não, tá? Não é nem um pouquinho fácil. E agora eu vou pedir para os meus amigos me falarem um perrenguezinho, uma tretazinha que rolou nessa vida deles aí, né, de comunidades. Tragam uma dúvida, um problema, uma situação engraçada, mas me contem alguma coisa que aconteceu aí para o pessoal ver que não é bem assim, né? Agora eu vou inverter a ordem, hein? Vamos fazer diferente? Muniz, voltando agora, começa aí você. Fácil, né? Não. É por isso que tem que ter um propósito, né, Patané? Vou dar um exemplo de hoje. A gente está gravando aqui numa segunda-feira, né? No domingo, eu fui para São Paulo dirigindo para o aniversário lá da tia da minha esposa. Fui domingo de manhã, cheguei lá domingo, 5 horas. E eu gosto de dirigir, mas cansa um pouquinho. Aí hoje de manhã, saí de São Paulo, cheguei segunda-feira aqui. Cheguei aqui 4 horas mais ou menos. Participei já de 2 reuniões e estou aqui com vocês. Já passou aí de 9 horas. Eu queria falar o seguinte, e aí, por isso que é bom te ligar para o propósito, pessoal. Se a gente quer fazer algo grande, dá trabalho. Fazer o arroz com feijão todo mundo faz. Eu queria deixar aqui essa parada, né? A gente não tem que se cobrar a perfeição, mas tem que fazer a nossa parte. Então, o que eu queria comentar na jornada, olha, vou falar um negócio para vocês, tem hora que dá vontade de largar tudo. Sabe por quê? Porque tem gente que, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. O que nos mantém vivos é o propósito. Eu sei que vai ter uma meia dúzia que nunca está satisfeita, nunca está. Mas eu tenho falado muito isso aqui, a comunidade vai com quem quer ir contigo. Porque vai ter gente que não vai querer por vários motivos. Não é momento, ou queria outro objetivo que não era aquele. Então, o Patané, vou falar um case aí para fechar, que é o seguinte. Na jornada, e em várias outras comunidades, que eu participo de outras, eu vejo o seguinte. Você pega o melhor ou a melhor Agile Coach
É aquela pessoa que no LinkedIn é linda e maravilhosa. É uma gracinha, faz workshop. Agora, quando tem problema, o bicho pega, aí que você vê quem é quem. Eu já vi casos da pessoa sair como se chutando porta. Bom, não quero mais. Então, quero falar o seguinte. Se cerque, quem quer começar uma comunidade, se cerque de pessoas que você confia, que você também admira, né? Não queira ser o melhor, porque não tem melhor, mas se cerque de pessoas melhores que você. Porque aí o negócio é exponencial. Não depende mais só do líder, do fundador, né? Você traz pessoas que vão acrescentar e muito, né? E se prepare para essas derrotinhas aí, né? A gente respira fundo e continua parado, entendeu? Não desistam. Boa, excelente. Henrique? Muito interessante essa reflexão, né? A gente sempre fala, é fácil falar das partes positivas, né? Do que mais chama atenção, mas às vezes é difícil falar dos desafios também, né? E a gente sabe com voluntariado, a gente trabalha muito no esforço, né? Que todos aqui são dedicação, às vezes tem um conflito, às vezes com a família, né? A agenda, você às vezes com um compromisso, você encontra um caminho ali. Eu costumo dizer que o voluntário primeiro responde com o coração e depois usa a cabeça para encontrar uma solução para o desafio que criou, né? Mas assim, a gente responde de uma forma muito natural, a gente se envolve. E acho que isso talvez é o principal desafio em uma comunidade, é a paixão exacerbada, às vezes a paixão que conflita, e às vezes você tem que achar um caminho de, às vezes, conseguir encontrar, às vezes, uma solução para um conflito, trabalhando essas paixões, porque muitas vezes, não é que a pessoa não tem interesse, tem uma paixão natural, ela quer fazer, e ela quer fazer do jeito dela por essa paixão. E às vezes não dá, você tem que encontrar um caminho. Então, acho que o grande desafio aí de um líder de comunidade é conseguir fazer com que as coisas funcionem de uma forma que todos se sintam apaixonados, consigam demonstrar essa paixão pelo propósito, mas também ali conseguindo encontrar um caminho que seja favorável. Já tive casos, assim, às vezes, uma pessoa está muito animada por uma solução e quase defender isso de forma muito aguerrida, então tem que conseguir trazer ali, encontrar um caminho, dar também um espaço para que ela consiga conectar aquela paixão e também possa ajudar de outra forma. Então, acho que um pouco é o desafio, né? No fim do dia, a gente sempre está trabalhando com pessoas, então tem que ter sempre aquele cuidado, né? Aquele entender, né? Você se colocar no lugar do outro e também entender por que ela está fazendo aquilo. Às vezes tem um que a mais, ou uma situação que se criou. Então, eu acho que a gente trabalha muito com voluntariado, a gente no dia a dia aprende muito com isso, né? Acho que a comunidade deixa de ser um exemplo de voluntariado, onde a gente tem que aprender e conectar e, principalmente, ter muita sensibilidade. Eu acho que esse é um grande segredo para um líder de comunidade, ele ter sensibilidade para encontrar ali o caminho e, aí, de uma forma ou de outra, conseguir manter o foco no propósito. E, às vezes, as pessoas se perdem, às vezes, por essa paixão. Então, acho que o segredo um pouco é isso. Eu acho que o que eu mais aprendi trabalhando com comunidade e voluntariado é como direcionar, como aproximar essas paixões e conseguir dar esse foco, né? Essa orientação, essa estratégia para realmente ter uma entrega diferenciada. E isso gera uma grande excelência quando realmente você consegue conectar a comunidade, né? Isso acho que é um ponto muito importante no dia a dia da comunidade e muito interessante, acho que é o que o Muniz comentou, de empoderar a comunidade, ou seja, não tem uma pessoa que é o único que tem a solução maravilhosa, não, escuta, ouve, vê ali, às vezes a pessoa que menos parece que tem uma solução, ela traz uma visão muito distinta e consegue criar um outro caminho. Então, sempre ter aberto a escutar, a ouvir, e essa sensibilidade é o que faz a diferença numa boa comunidade. Excelente. Isa, agora é contigo, querida. Manda bala. Estou lembrando que uma das primeiras, acho que é a mais engraçada, eu diria assim, né? Porque está me fazendo rir agora, então acho que foi a mais engraçada. Mas logo que nós começamos com as iniciativas de apoiar sobre temas, a gente começou a utilizar os espaços das corporações, né, das empresas, para poder fazer palco de treinamento. Então, a gente ia dentro dessas empresas para sensibilizar a liderança e para as pessoas começarem a ter aquela visão de que era possível, né, conhecer a empresa e etc. E passamos por vários players, né, passamos Magazine Luiza, XP, Stone, passamos por muitas empresas, a Adaptworks foi a pioneira até na época. E logo que nós começamos com as iniciativas, eu fui abordada, não por uma pessoa, por 3, para dizer para mim que eu estava dando de graça o que os outros cobravam, e que eu ia inflacionar a área, eu ia reduzir o meu salário por causa disso.
E até hoje eu tenho contato com a pessoa, né? Que a gente está na comunidade, a gente se conecta, mas você consegue ver até como o Muniz e o Henrique trouxe, né? Quais são os interesses que nós temos, né? O que você está olhando, né? Qual que é o interesse que você está defendendo? E comunidade é totalmente contrário a isso, né? Comunidade, ele é você crescer junto, é você aprender junto, é você resolver problemas juntos, né? É mais do que, acho que só colaborar, assim, né? Tem um cooperar além, né? Tem um colaborar é meio um lance assim, eu faço e te entrego. Cooperar vamos lá, o que mais que eu posso, né? A escutativa, é uma série de características que eu falo que características não é do futuro, né? Não é do perfil do futuro, é de quem está empregado agora, né? A maioria, pelo menos. Então, assim, tem... na minha leitura, assim, tem uma proteção que as pessoas criam, um preciosismo, né? Então, tem um revanchismo dentro da área de agilidade, de falar que o cara que veio de projetos como já se viu, agora quer trabalhar com produto, né? E assim, uma empresa híbrida, ela fala dos dois. Você não entra numa empresa híbrida que você não tem um executivo que está lá, que há 20 anos faz do mesmo jeito, e que você tem que fazer um deparo para o cara conseguir começar a entender que a gente vai medir outra coisa, vai medir de outra forma, né? Então, a gente precisa muito desse perfil, né? O próprio Muniz, a gente estava trocando um pouco ideia sobre isso. Como que você simplesmente tira alguém, né, do mercado, 20 anos que está no mercado, e fala, esse cara não sabe mais nada, agora é assim, vamos fazer assim. Cara, não existe isso, existe a evolução daquilo que era para o que vai ser, e a gente, enquanto indivíduo, também evoluir nossas carreiras, né? Existe esse preciosismo, mas eu vejo que existe muito mercado, existe uma busca enorme por bons profissionais, e que quando essas pessoas que estão em processo de transição, ou pessoas que querem mudar de área, independente se já estão ou se querem, elas começam a entender que as habilidades que elas têm corporativa é 80% do que ela precisa para a vaga, porque é o que a gente mais usa no dia a dia, é o nosso poder de comunicação, é o nosso poder de escuta, é o nosso poder de negociação, é muito mais do que técnica, porque a técnica vai vir outra, vai mudar, vão vir outras ferramentas e a gente vai ampliando a caixinha, né? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Acho que a comunidade, ela traz isso, ela fomenta isso. E eu falo que nós, né, profissionais, nos transformamos numa empresa, né? Porque quando você vai contratar alguém hoje, você sai procurando. Ah, fulano de tal trabalhou nessa empresa com você, você sai atrás dos contatos para perguntar como foi trabalhar com essa pessoa, o que essa pessoa fez, o que essa pessoa está dizendo, o que as pessoas dizem dela. É assim, né? A mesma coisa quando você vai comprar um produto, né? Você sai buscando a referência, se o produto é bom, se fulano que tem o produto funcionou. Então, assim, reputação, para mim, ela não é consequência, ela é estratégia. E todos, se tiver estratégia, vão se dar muito bem, né? Então, eu acho que assim, usa o poder do flow da comunidade, né? Para você crescer. Porque quando você vai e troca, você cresce. Então, é isso. Soma, né, Isa? Acho que você trouxe alguns pontos bem interessantes aí, que a gente fala da agilidade, tanto de flexibilidade, adaptabilidade, e a gente pega algumas pessoas, às vezes, dizendo, não, se não for este caminho, né, se não for, não importa se é o framework, a prática A, B, C ou D, não importa o nome aqui, né, mas se não for assim, não serve, a empresa está errada, o profissional que está lá não serve, que tem que ser assim, né, e, poxa, totalmente contra o princípio, né? Vamos voltar lá para o manifesto, né? Totalmente contra os valores que se tem na agilidade, a gente encontra muito isso. E outro ponto interessante que vocês trouxeram foi também de algumas, quando a gente fala do propósito, algumas pessoas acharem que a comunidade é um trampolim, né? Ou seja, eu faço aqui um pedacinho, uma parte, vejo o que eu posso fazer de fumaça em cima, né? E tento fazer a minha imagem, mas daí é muito o que a Isa falou, você vai, na verdade, se for genuíno, e for no flow, de fato, vem como consequência esse crescimento como troca. Né? Então, eu achei, assim, fantástico as colocações que vocês trouxeram, mas, infelizmente, nosso tempo aqui
está terminando, mas eu vou pedir para vocês fazerem aí um último pitch, fazendo um convite para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo, para participarem da comunidade de vocês, ou alguma iniciativa que esteja acontecendo aí que vocês estão precisando de apoio, enfim, o palco final aqui é de vocês. Vamos lá, Isa, começar com você de novo. Ai, meu Deus. Bom, não sabe por onde entrar na área, quer entrar na área, tem uma comunidade que pode te ajudar, tá? Abrir a experimentação, acho que é o primeiro passo para poder entender o que tem nesse universo que é dentro da tecnologia, né? Mais mulheres na TI, Stand for You pode ajudar, mas eu queria falar que jornada colaborativa, Heart of Agile Brasil, dentre tantas outras que existem, também estão aí, né? Você encontra o seu espaço. Mas venha, eu sempre falo assim, venha não como trampolim, sabe? Porque você só se sustenta se você colaborar. De fato, e quando você pega gosto por isso, acabou, né? Você não precisa fazer nada forçado. Então é isso. Maravilha. E nós estamos aí nas redes sociais, Mais Mulheres na TI, enfim, nosso nome vai estar aqui, Isabela Gaino, pode contactar, nossa, vamos ter o prazer de poder estar junto com vocês, né? Isso, obrigada. Fantástico. Henrique. Não, fantástico falar sobre Heart of Agile, é uma coisa que eu tenho no coração, né? Acho que o coração da agilidade vem disso, né? Do coração, da essência. Procurem no site, né? heartofagile.com, lá tem um link da Comunidade Brasil, no Meetup vocês também conseguem encontrar. Se tiver curiosidade de outros países também, né? Tem vários países também, né? Língua espanhola, língua inglesa, outras oportunidades. E eu acho que as comunidades que estão aqui, né? Mais Mulheres na TI, né? O Jornada Colaborativa, que acho que é uma iniciativa, assim, fantástica, né? De como pode mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso é um grande ponto aí no fim do dia, né, de poder ajudar o pequeno, às vezes, com uma frase, com uma direção, né, a gente trabalha muito, por exemplo, crianças na América Latina, quantas oportunidades aí potenciais que se perdem, às vezes, por falta de um caminho mesmo, ou seja, de uma direção, né, às vezes se tiver uma palavra que você direciona, às vezes um apoio, um link que você compartilha, dá uma olhada aqui, de repente pode mudar, a gente, como o Muniz comentou, na área da tecnologia tem muita oportunidade hoje, então acho que trazer essa oportunidade das pessoas se desenvolverem, né, uma coisa assim, genuína de poder ajudar, tenho certeza que você vai ser muito mais ajudado do que você imagina o quanto você está ajudando, e às vezes é muito gratificante. Teve caso de fazer uma palestra, 2, 3 anos depois, uma pessoa me procurou e falou, pô, que legal, aquela frase que você falou naquela palestra fez a diferença para mim. E acho que isso, no fim do dia, é o que marca a gente, são essas experiências, né, essas oportunidades de fazer a diferença no mundo. Então, deixo aqui o convite para cada um de vocês, não só na Heart of Agile, mas outras comunidades, né, Agile World, Access Agile também, que são iniciativas fantásticas, de muito voluntariado, tem muito amor, tem muito carinho por trás disso, de quem está ali preparando o material, né, gerando, e você pode fazer parte de tudo isso. Acho que é muito gratificante a oportunidade de cada um contribuir e fazer a diferença numa América Latina que tem tanta oportunidade e tanta necessidade. Pense a respeito disso e faça a diferença para você, né, para as pessoas próximas e para a América Latina e para o mundo todo. Então, deixo aqui o convite, agradecer mais uma vez aqui a Carla, ao Patané, aqui pelo espaço aberto, né, o Muniz e a Isabela por essas contribuições e por compartilhar com vocês. Sou muito grato por esse dia maravilhoso com todos vocês. Maravilha. Meu querido amigo Muniz, o que você manda aí? Excelente, obrigado aí mais uma vez pelo convite, adorei estar aqui com vocês, né? E eu queria falar aí, complementando o que a Isa e o Henrique falaram muito bem, né? Quando a gente ajuda, a neurociência mostra, né, pessoal? Quem ajuda, vem muitas coisas do bem, hormônios, isso aí não é historinha não, hormônios, né? Serotonina, endorfina, ocitocina, vem tudo de bom, dopamina. E mais do que isso, né? Quando a gente ajuda alguém, a gente também cresce como pessoa. Então, interessante, e aí talvez alguns aqui devem ter tido experiência negativa, acontece, a gente é ser humano, a gente erra. Mas eu queria falar o seguinte, que a Isa comentou muito bem. Mesmo que talvez você não tenha tido experiência boa em alguma comunidade, não para não, vai em outra, né? E outra coisa, você pode participar de várias. A minha experiência mostra o seguinte, o que eu cresci como pessoa e como profissional, depois dessa parada louca de juntar pessoas, né? Porque no início, se você quer fazer uma nova comunidade, as pessoas falam, você é maluco, isso não vai dar certo. Eu ouvi muito isso. Pessoas amigas, Muniz, cara, esse negócio não dá certo não, cara. Como é que pessoas que não se conhecem vão escrever um livro? Caraca,
Para com isso, cara, né? Pessoas amigas. E hoje a gente vê, né? Pessoas me chamam no LinkedIn toda hora. Eu queria escrever um livro, é meu sonho. Então, o meu convite é esse. Se você tem um sonho de se conectar a pessoas apaixonadas, né? Apaixonadas, procure comunidades, qualquer que seja a comunidade que você se encaixe, né? Você vai crescer pessoalmente e profissionalmente. No caso da jornada, tem o nosso site, né? jornadacolaborativa.com.br. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. Então me procura também, Antônio Muniz, vai ser um prazer. E essa galera que participou hoje aqui também faz parte da jornada. É uma grande satisfação, né, ver tantas pessoas altamente qualificadas, né, cara? A gente vê isso, né? Lá no início, cá entre nós aqui, era DevOps, era uma coisa limitada à tecnologia. Hoje a gente escreve livros, né? A gente escreveu um livro agora de Jornada Saudável, Jornada da Mente. Pô, tem gente do Albert Einstein, psicanalista famoso, e tá lá, é o porra da jornada. Então, eu acho que é isso. Não queira vir só ganhar, né? Como a Isa falou, vem ajudar e a coisa volta para você mesmo. Só que volta 10 vezes mais. É exponencial. Então, fica o convite aí, participem de comunidades. Foi um prazer, Carla, para estar aqui com vocês. Obrigada, gratidão a Isa, Henrique, Muniz, amei. Espero vocês numa próxima, acho que tem bastante espaço aqui para a gente conversar. E Patané, obrigada aí pela parceria de sempre e até uma próxima. Obrigado, gente. Valeu e vamos agilizar o mundo? Bora lá!